minha opinião, a reforma Congressos. me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos assistem aqui na Band Mais, nesse domingo de Dia das Mães. Olha só, espero um monte de presente para daqui a pouco, viu, pessoal? Mas vamos começar dando bom dia para a Rosmaria e depois a gente já apresenta o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia. Parabéns, Zezé. Parabéns para mim Parabéns, também, Rosmaria. né? Olha, eu acho que não vou ter muito presente não, viu? Porque se depender da Luísa, tô sem presente. Eu vou ligar para ela assim que a gente sair daqui e falar, ô Luísa, vamos lá, né, filha? A mãe merece. Bom, mas olha, vamos deixar de brincadeira, prepara aí uma canecona de café, porque nós temos um convidado muito especial hoje. É o doutor Renato Nalini. Ele é ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador aposentado e também é ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo no governo Alckmin. Bom, e a gente trouxe o doutor Nalini hoje para discutir uma situação séria que o Brasil vive, que é um enfrentamento de outros poderes com o Poder Judiciário. Deputados não cumprem ordens, presidentes atacam, né? E o doutor Nalini vai tentar analisar para a gente o que fazer, como o Supremo reage a isso. Muito bom dia, doutor Nalini. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. É uma alegria estar com vocês no Dia das Mães. Parabéns para as mães, hein? Obrigada. Eu acho que antes da gente seguir para análise, doutor Nalini, o senhor consegue fazer um diagnóstico para a gente de como que o Brasil chegou nesse embate entre o Judiciário, o STF e o Poder Executivo na pessoa do Bolsonaro? Olha, o Supremo Tribunal Federal, em todos os países, ele é uma corte constitucional, ou seja, ele analisa as questões que são compatíveis com o Pacto Federativo. Nós estamos numa federação, o Poder Constituinte, em 1988, elaborou essa Constituição Cidadã, uma Constituição muito ambiciosa, ela cuida de quase tudo, né? Isso já deu um protagonismo enorme ao Supremo Tribunal Federal. Só que talvez a raiz das dificuldades hoje encontradas está no acúmulo de atribuições do Supremo Tribunal Federal. Ele deveria se converter ao seu papel de guarda-precipo da Constituição, mas ele se tornou uma verdadeira quarta instância da justiça brasileira. Tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo faz o papel de ser segunda instância do juizado especial, ou seja, aquelas questões de menor relevância no cível, de menor potencial ofensivo no crime, não passam por qualquer tribunal regional, local, vão diretamente para o Supremo. Então, o Supremo cuida de tudo. Quem cuida de tudo incomoda muita gente, não é? Então, esse é um primeiro fenômeno, né? Excesso de atribuições do Supremo Tribunal Federal. Então, bom, doutor Nalini, esse excesso de atribuições também é em função de que todo mundo procura o Supremo, como o senhor disse. Então, parece que não existe mais justiça de primeira instância, né? Agora, olha, Zezé, a primeira instância, que deveria ser a mais prestigiada, porque, veja, o juiz é aquele que tem contato com as partes, que vê a flagrância das coisas acontecendo, né? Ele é o mais abalizado para proferir uma decisão justa. Quando passa por tribunal, o tribunal só examina teoria, é uma discussão teórica. Antigamente era papel, hoje é o processo eletrônico, então são discussões etéreas, assim, muito teóricas.
Mas o Brasil está numa patologia judiciária, porque o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal são só segunda instância. Tudo tem que chegar ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ficou terceira instância, e ainda vai para o Supremo, porque tudo é matéria constitucional. O Supremo é quarta instância. Então, hoje, o percurso do judiciário para o brasileiro é um calvário. Não se sabe quanto tempo vai demorar para a decisão definitiva, e ela é totalmente imprevisível, porque a nossa Constituição ela foi fruto de compromissos possíveis naquele momento pós-autoritarismo, né? Então, a Constituição era chamada panaceia, ela vai cuidar de tudo, ela vai solucionar tudo. Então, você enxerga todos os assuntos, mesmo que não sejam constitucionais, numa Constituição enorme, que depois já teve mais de 100 emendas, modificações, além de 6 de revisão. Então, o Supremo passa a decidir sobre tudo, e os termos da Constituição não são termos técnicos infalíveis, rígidos, você sabe, Zezé e Rose? São termos que dão margem à discussão. A interpretação. Então, cada ministro vai fazer a sua leitura. Por isso, essa confusão, esse absurdo de alguns termos são decididos por 6-5, ou seja, 5 ministros do Supremo não concordam, mas a decisão vai ser aquela. Por isso, monocraticamente, o ministro sozinho, ele muda aquilo que era orientação dos outros 6, se ele não estava na maioria. Então, é uma insegurança jurídica enorme no Brasil. Então, doutor Nalini, como começar a puxar o fio dessa meada? Essa é uma pergunta. E eu queria que o senhor citasse algum exemplo, por exemplo, de ação que o Supremo poderia ter dito, não é comigo, isso daqui é com o Congresso, vocês resolvam lá, porque eu tenho a sensação de que o Supremo também abraça tudo. Então, mas é culpa da Constituição, Zezé. Eu vejo que hoje o Supremo caiu em desgraça, não é? Sim. De certa forma, eu brinco. Essa semana ainda estive com 2 ministros, com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Lewandowski. Os 2 são meus amigos há muito tempo. Então, eu estava dizendo a eles, os moleques brasileiros, né, os nossos meninos, eles sabiam há alguns anos escalar a seleção canarinho, né? Nossa seleção brasileira. Sabiam escalar os times, porque todos conheciam os jogadores, aquele amor, né, de torcida. Hoje, a seleção está toda no exterior, nós não sabemos bem quem vai ser convocado ou não são jogadores que estão ali no nosso convívio. Mas as crianças hoje sabem escalar os 11 do Supremo, só que não escalam como fãs, com carinho. Escalam para ridicularizar, para ofender, para fazer caricatura, né? Então, isso eu acho que o Supremo deveria prestar atenção nisso. Agora, você falou o fio da meada. Vamos ver. Receitas para que o Supremo venha a ser respeitado outra vez. Primeiro, reduzir-se à Corte Constitucional, ou seja, só analisar aquilo que está na Constituição. Não vai solucionar, Zezé, porque tudo está na Constituição. Nossa. Nós precisaríamos de uma outra Constituição que delimitasse aquilo que é constitucional ou não. Uma Constituição serve para quê? Para definir quem vai exercer o poder. Tratar das funções do Estado, né? As 3 típicas aí, executivo, legislativo e judiciário. E proclamar os direitos fundamentais. Só para isso, não precisa... É uma Constituição que cuida de vestibular, que cuida de índio, que cuida de tudo. Você veja os assuntos que tem na Constituição. E a Constituição, Zezé e Rosa, ela tem muitos
antagonismos no seu interior, né? Se você fizer uma leitura do artigo 5º, que é o artigo que consagra os direitos fundamentais, o caput do artigo, a cabeça do artigo, tem 5 direitos: vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade, né? Não nessa ordem, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. A vida, na verdade, é um pressuposto à fruição de direito. Nós nem poderíamos chamar tecnicamente o direito à vida, porque ele é suposto. Não há direito se não há vida. Sim. Agora, o Constituinte ainda fez 78 irradiações desses direitos fundamentais e coloca ali água e vinho, ou óleo e vinagre, por exemplo, propriedade e função social da propriedade, liberdade e ordem, transparência e intimidade. Como é que você vai fazer conviver esses direitos que se agridem? Então, aí, cada ministro tem a sua leitura. É uma pessoa que estudou num determinado lugar, tem uma determinada religião, uma ideologia política, uma concepção de vida e até as suas idiosincrasias, os seus defeitos, as suas esquisitices, né? Então, a segunda receita, depois dele ser convertido em corte constitucional somente, segundo, ele deveria se reunir como colegiado e não permitir esse exercício monocrático. Cada um faz o que quer. Quantas vezes nós já não ouvimos falar que o Supremo é um arquipélago de 11 ilhas que não se conversam? Não é assim? Doutor Nalini, nós vivemos hoje no Brasil uma situação em que todo brasileiro está prestando atenção, que foi a situação criada pela condenação pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao deputado Daniel Silveira e, por outro lado, o indulto concedido pelo presidente da República numa decisão que ainda nem transitou em julgado. A pergunta que está na mesa de todo brasileiro é o seguinte: o Daniel Silveira pode resistir e não cumprir uma decisão do tribunal, como, por exemplo, colocar a tornozeleira eletrônica? Ou ele pode ser preso, não pode? O presidente poderia ter dado esse indulto? Como sair dessa sinuca de bico em que o Supremo, eu entendo que ele mesmo se colocou? Bem, essa situação é realmente uma situação esdrúxula, não em virtude daquilo que se fez, por exemplo, o Supremo condenando um deputado que incita a população a praticar um crime, invadir o Supremo Tribunal Federal, fechar o Supremo, bater nos ministros, né? Isso é crime. Então, ele praticou um crime, né? A Constituição também prevê esse indulto, só que houve tanta pressa na redação do indulto. Ao que consta, quando se vê na mídia, ele já estava pronto antes de terminar o julgamento. Assim que o ministro indicado pelo presidente também acompanhou a maioria, já se redigiu o indulto. Então, já havia um clima de beligerância, de desrespeito, né? Um clima de confronto entre executivo e judiciário. Mas o que acontece? Observando como jurista, né, dentro do ordenamento, em todas as democracias, quem fala a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, é o judiciário. No momento em que o executivo afronta o judiciário, desobedece o judiciário, ele está exercendo um abuso de poder. Ele está quebrando a ordem constitucional, ele está pondo em risco a democracia. E nós assistimos isso, que foi num crescendo, né? Por mais que tenha havido tentativas, o ex-presidente Michel Temer foi conversar com o presidente para fazer uma ponte entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. O presidente não se contém porque ele vive de crises, ele vive desse tumulto.
E o fanatismo dos seus seguidores vibra com isso. Então, quando nós verificamos nas redes sociais as ofensas que são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal, né? As palavras chulas, as injúrias, a difamação, a maledicência, uma porção de coisa de mau gosto, nós vemos que o que está acontecendo no Brasil? A democracia está indo pelo ralo. É isso. Bom, desembargador, outro ponto assim que eu queria abordar com o senhor é acerca do comportamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Na semana passada, o Supremo também, é absurdo essas coisas chegarem na imprensa e virarem matéria, mas eles dão o combustível, né? Que os colegas, né, os ministros, estavam irritados com o Fux, porque ele não fala nada, porque ele está deixando o Bolsonaro mandar, e eles próprios iam tomar iniciativa, então, de defender o Supremo. Aí é o caso de Gilmar Mendes, o Toffoli, não sei se o Lewandowski também, que chegaram, eles próprios, a irem num jantar com o presidente do Senado e o presidente da Câmara para conversar sobre essas questões, e depois saíram todas essas conversas. O Fux, por sua vez, tem dito que qualquer coisa que seja feita nesse momento em que os ânimos estão acirrados pode representar perdas para o judiciário, perdas para a sociedade, porque vai se intensificar isso daí. Como é que o senhor vê essa posição do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux? E aí eu queria que o senhor já fizesse uma futurologia, assim, porque nós vamos ter daqui a pouco a Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, que é uma figura que ela sempre foi isolada, ela se isolou dentro do Supremo. Assim, como que ela lidaria com uma crise dessa? Bem, o problema do Supremo, né, além desse protagonismo individual, né, nós já falamos do arquipélago de 11 ilhas que não se conversam, há um exibicionismo de cada ministro, não de todos, né? Eu sempre cito o ministro Celso de Mello, era muito contido, assim como a ministra Rosa Weber também, você não enxerga ela fazendo declarações, ela dando entrevistas, ela fazendo lives, né? Um dos problemas do Supremo, aliás, é esse protagonismo, é esse tempo que alguns ministros têm de estar na televisão, de estar nos jornais, de estar fazendo lives, de estar dando aula, fazendo cursos no exterior, enquanto há milhares de processos ali aguardando solução, né? O legislador, ele foi sábio quando ele previu a repercussão geral, os temas de repercussão geral. Essa repercussão geral é o seguinte: há centenas de milhares de processos tramitando pelos 100 tribunais brasileiros e precisa haver uma solução por parte do Supremo. Qual é a leitura da Constituição desse caso? Então, quando há repercussão geral, essas centenas de milhares param onde elas estão, nos tribunais, na primeira instância, no STJ, e aí o ministro não tem prazo para devolver, ele pega esse processo, rotula como de repercussão geral e não devolve, mas ele tem tempo para estar no exterior, ele tem tempo para fazer palestras, para dar entrevistas, etc. Esse é um problema do Supremo. Então, o presidente, que ele tem a função de fazer a pauta, isso é um grande poder, porque ele pode segurar alguns processos e colocar na frente outros, né? Mas o que ocorre hoje? O ministro Fux talvez não seja unanimidade. Ele não é o comandante dos 11. Né? Uhum. Alguns seguem, outros não seguem. Então, essa situação, eu não gostaria de que terminasse naquilo que o brasileiro do povo fala em pizza. Porque esse acerto, essa possibilidade de se contemporizar
é o Supremo abdicar da função de falar por último. É um retrocesso democrático. Em relação à ministra Rosa Weber, eu confio que ela seja uma presidente muito técnica, ela vai cumprir a Constituição. Espero que ela ponha um pouco de ordem na casa para que os ministros só pudessem viajar quando tivessem colocado em mesa as repercussões gerais ou não tivessem mais processo, o que é quase impossível porque tudo chega ao processo, ao Supremo, cada ministro tem 23 assessores para cuidar dos seus processos, né? Muitos deles são juízes recrutados da primeira instância, deixam o seu trabalho aqui, vão lá assessorar ministros e depois já ficam tentando ser ministro também. Talvez de tribunais regionais federais ou de tribunais de justiça ou até do Superior Tribunal de Justiça. É um esquema de muito protagonismo, de muito exibicionismo, né? Outra questão que eu sempre critiquei, e isso cheguei a falar para o ministro Marco Aurélio, é o televisionamento. Então, a pretexto de você tornar a justiça transparente, você coloca na televisão um programa que já teve ministro ofendendo outro ministro, fazendo referência algumas vezes. Não é verdade? Algumas vezes, me lembro de Barroso Gilmar Mendes, o outro lá que acabou se aposentando mais cedo, Joaquim... Sim, então veja que, Zezé e Rose, o que acontece é que esse exibicionismo faz com que aquilo que poderia ser singelamente acompanhe o relator se transforme em horas e horas de verborragia, não é? Porque ali, com muitos assessores, há pesquisas muito grandes, há referência à doutrina internacional, precedentes do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana ou da Corte Suprema Alemã, não é? O que interessa isso para a população brasileira? Nada. Então, o Supremo está pagando um tributo por ser, tentar cada um deles ser um superstar, um popstar, uma celebridade, né? Então, quando é que nós vamos voltar a ter ministros, né, como Leomar Baleiro, Vitor Nunes Leal, né, Nery da Silveira, né, Barbosa Moreira, que eram ministros que eram muito contidos, muito discretos, né? Eu cheguei a conviver, assim, por relações na magistratura, com o ministro Nery da Silveira. Era um homem que vivia recatado no seu apartamento, lavava e passava as suas camisas, não dava entrevista, né? De repente, hoje os ministros são popstars, estão na primeira página dos jornais, não faz bem para a justiça isso. E a justiça cai na boca do povo, e o povo tem razão para criticar, não é? Bom, eu quero agradecer muito ao doutor Nalini. O senhor sabe que sempre que a gente tem o senhor aqui na Bandeirantes, a gente fica todo orgulhoso e muito feliz. Desejar um ótimo domingo para o senhor e falar que daqui a pouco eu chamo o senhor de novo, viu, doutor Nalini? Obrigado, Zezé. Eu gostei muito de rever você e a Rose. Agradecer e frisar que eu não tenho monopólio da verdade, né, Zezé? São opiniões minhas, assim, de alguém que passou mais de 40 anos na magistratura e tem, assim, um desconforto hoje por verificar que o judiciário, né, que foi a carreira que eu abracei e a qual me devotei, ele está tão criticado pela população, com muita razão da população. Bom, muito bom dia para o senhor. Bom domingo. Obrigado. Muito obrigado, igualmente. Obrigado. Bom, gente, olha, Rose, eu acho assim que
uma coisa que eu gosto do doutor Nalini é que ele fala mesmo, né? E eu acho que a análise dele, assim, do Supremo atual, eu acho que é perfeito. Foi, eu É achei. isso aí. E vão continuar perdendo. E o Supremo vai precisar de muita força, porque existe, sim, um golpe em andamento na medida em que você vê decisões judiciais não sendo cumpridas. Isso simplesmente não pode, gente. Bom, e a gente vai agora para o intervalo e voltamos já já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Pessoal, nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder. Rosmaria, a gente traz agora uma especialista em direito médico para falar sobre uma questão que essa semana que passou foi quentíssima, quando a Corte Suprema dos Estados Unidos, quer dizer, vazou um documento da primeira vez na história da Corte Suprema dos Estados Unidos, que indica que eles vão rever a questão da lei do aborto lá. Hoje, essa lei, ela faz com que as pessoas, mesmo as que moram em estados que não permitem o aborto, tenham um recurso final e muitas vezes elas ganham porque a Suprema Corte, a lei diz que sim, que é legal em todos os Estados Unidos o aborto. Bom, quem vai falar conosco agora é a doutora Mercedes Nunes. Então, ela é advogada, especialista em direito médico e vai conversar com a gente sobre isso. E vamos puxar um pouquinho aqui para o Brasil, onde o tema também é bem controverso e que está no Supremo Tribunal Federal. Não sei por que está lá, porque deveria estar na Câmara e no Senado, né, no nosso Congresso, mas está no Supremo. Doutora Mercedes, muito bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom, nós vimos, então, a semana passada, sendo movimentada por essa provável revisão da Suprema Corte norte-americana, o que tornaria a decisão do aborto ser legal ou não uma decisão estadual, e uma vez que a Justiça Estadual decidisse, é isso, não tem mais aonde correr. Como é que se dá nos Estados Unidos esse tipo de revisão dessa lei, doutora Mercedes? Na verdade, Zezé, a Suprema Corte forma o entendimento jurisprudencial. Então, nós não temos uma lei federal nos Estados Unidos tratando do aborto. O que nós temos é este caso conhecido e julgado pela Suprema Corte norte-americana, lá nos idos de 1973, autorizando em todos os Estados Unidos o aborto, e depois esse prazo de autorização, tornando o aborto constitucionalmente legal, foi estendido para que se permitisse o aborto até 22 ou 24 semanas, que é o limite de vida do feto fora da barriga. Então, lá este processo nos Estados Unidos, esta jurisprudência orienta a decisão do país como um todo. Diferentemente do Brasil, lá o que comanda o país é a jurisprudência, é um sistema de common law. Então, os estados americanos, todos eles, os 50 estados americanos, têm autonomia para dispor legalmente das situações como um todo. E os estados americanos realmente têm. Apesar da Suprema Corte decidir que o aborto é constitucionalmente legal, diversos estados colocam restrições ainda a isso, e essas restrições ainda não foram conhecidas e julgadas pela Suprema Corte. Então, enquanto a Suprema Corte não modificar este entendimento, que parece que está na iminência de acontecer com o vazamento desse rascunho do que seria a decisão da Corte, o aborto continua válido em todo o território nacional e os estados realmente não podem proibir. Se a Suprema Corte modificar este entendimento para dizer que compete aos estados
a decisão sobre autorizar o aborto, limitar, autorizar com restrições, aí sim nós vamos ter uma reação por parte dos estados, e estados mais conservadores tendem a restringir ou até a proibir o aborto, e estados mais considerados progressistas devem continuar permitindo o aborto, como acontece hoje. Pelo que eu entendi, doutora Merces, a proposta da Suprema Corte norte-americana é que o aborto seja válido em todo o território nacional, porém com uma limitação de tempo menor. Acho que são 15 ou 16 semanas e não mais do que isso. É essa a decisão ou o que está escrito diz que não, a questão agora passa a ser estadual para todo mundo? Na verdade, a Suprema Corte, se decidir nesta linha do documento vazado, vai decidir que restabelecer aos estados essa autonomia plena para legislar sobre as questões, a permissão ou não do aborto, mesmo que a Suprema Corte decida este limite temporal, reduzir este limite de 22 a 24 semanas para 15 semanas, não acredito que o julgamento se dê com esta possibilidade. Eu acho que, se acontecer, vai ser no sentido de a Suprema Corte devolver aos congressistas este direito de examinar, dentro das suas possibilidades e da cultura de cada estado, até com a formação dos congressistas eleitos agora, nós estamos num ano eleitoral lá, decidir o que é melhor para os seus eleitores, o que é melhor para aquele estado. Eu penso que ou se mantém a legislação como está, ou ela vai realmente ser alterada e devolver aos estados esta competência, porque a Federação Americana é bastante respeitada e os estados têm um poder muito atuante em termos de legislação própria. Então, a ideia, pelo menos é o que se tem notícia pela imprensa, é que a Suprema Corte devolva a esses estados a competência para que cada um decida, nos limites do seu território, o que é melhor para a população. Doutora, bom dia. Sempre que a gente fala de aborto, é um tema que... espinhoso, principalmente por conta da questão moral. E trazendo aqui essa discussão para o Brasil, nós temos uma discussão que está no STF, porque não foi possível discutir ali na Câmara, acabou indo para o STF, que inclusive fez uma audiência com pessoas que eram contra e a favor do aborto. Quando eu penso, quando você está montando uma lei, você tem que levar em conta todas essas questões, né? É possível a gente ter uma lei no Brasil que vá atender a essa questão da saúde pública, ou a senhora acha que não, que a gente vai acabar ou indo para o conservadorismo e proibir o aborto, ou indo para uma ideologia mais de esquerda, liberando, ou essa questão da saúde pública é possível discutir sem levar essa questão moral e religiosa? E depois eu quero acrescentar, por que essa questão está no Supremo Tribunal Federal e não está na Câmara e no Senado? O que nós temos no Brasil é a proibição do aborto e a possibilidade de realização em 3 únicas hipóteses: em caso de estupro, em caso de risco à vida da mãe e no caso dos anencéfalos, que essa questão também foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não temos isso no Código Penal nosso, que é de 1940, e essa foi uma decisão feita e dada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, de fato, acho que nós temos no Brasil um índice, embora isso não seja aferível com exatidão, nós temos um elevado número de abortos clandestinos que são praticados, e é isto que torna a questão uma questão de saúde pública. Então, no Brasil, agora, a partir de 2015, nós temos um outro sistema de processo, que é um sistema de precedentes. Então, é possível que o Supremo Tribunal Federal, olhando para essa questão da saúde pública, estabeleça algum precedente que permita a flexibilização para outros casos, além desses 3, que são os 3 casos legalmente autorizados.
Não é possível, sem o dilema ou o debate ideológico, religioso, cultural, conhecer e tratar de todas as possibilidades dentro da questão da saúde pública. E vou te dizer, assim, com bastante exatidão, por quê? Mesmo nos casos autorizados, nós não temos um aparelhamento da rede pública pronta para atender esses casos. Não tem muito tempo, nós tivemos o caso daquela menina com 10 anos de idade, engravidada pelo tio. E ela teve que sair do hospital, porque dentro do hospital onde ela faria este aborto, inúmeras justificativas foram apresentadas e a menina teve que se deslocar para fazer esse aborto em outro local. Então, nós não temos um atendimento de saúde pública adequado e suficiente, nem para cuidar dos casos graves de doença e de tudo, que apesar da Constituição determinar, e eu não acredito que para viabilizar hipóteses de aborto, isso daí se altere. O problema de atendimento da rede pública de saúde é um problema crônico e ele se estende para todas as áreas da saúde, para todas as situações de saúde, desde o atendimento inicial até cirurgias e atendimentos de alta complexidade. Então, o aborto, a discussão do aborto nas situações em que isto é autorizado, que são esses 3 casos, é de extrema dificuldade dentro da rede pública de saúde. Bom, e aí eu vou voltar com a pergunta se esse não teria que ser um assunto decidido por uma lei, né? E também, nesse caso da dificuldade, é uma dificuldade mesmo ou são pessoas que estão dentro dessas unidades de saúde que não concordam com a prática do aborto e dizem, eu não faço? Rose, eu acho que são as duas coisas, mas respondendo à primeira questão, eu acho que, sem sombra de dúvida, isso é uma questão que deve ser debatida e decidida dentro do Legislativo. Na minha opinião, não compete ao Supremo Tribunal Federal decidir algo que necessariamente precisa de um debate amplo de toda a sociedade, porque de uma forma bastante parecida com outros países, inclusive com os Estados Unidos, nós temos aqui dentro do Brasil grupos pró e contra aborto. Então, isso não é uma questão que deve ser decidida e julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo julga as questões com base na legislação e os casos concretos que chegam para ele. Eu acho que isso deve voltar e deve estar dentro da Câmara, deve ser uma discussão ampla, passando pelo Senado, e aí se o nosso Congresso decidir por uma legislação que autorize ou que descriminalize o aborto, ok? Isso é uma questão da sociedade e o Congresso está lá como representante de todos nós. Então, acho que isso não é uma matéria para estar dentro do Judiciário. O Judiciário tem praticado nos últimos anos, na última década, principalmente, um ativismo desproporcional às nossas necessidades. Isso é meu entendimento e eu acho que uma questão tão polêmica quanto essa, que envolve questões religiosas, morais e culturais, não pode ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de todo o respeito, de todo o conhecimento que a Corte tem. Isso é uma matéria que diz respeito à necessidade da população, ao entendimento da população e à cultura que a população brasileira quer ver aplicada na sua legislação. E para isso nós temos o Congresso. Não é o ativismo do Judiciário que vai resolver esse nosso problema. Pelo contrário, eu acho que vai piorar muito, dependendo de se saísse uma decisão dessa. Agora, doutora, quando nós tivemos... Eu queria só que ela respondesse sobre essa questão da realização do aborto na rede pública. Porque, assim, tudo que eu soube até hoje é que trata-se de um procedimento que não é muito difícil, né? Tanto que é feito em clínicas, né? Mas é um problema na rede pública. Aí, por isso que eu me pergunto se é uma questão moral de dentro dessas instituições, desses hospitais, e isso é que faz com que inviabilize nesses 3 casos. Na verdade, nós temos o atendimento dentro da rede pública. O que nós não temos é uma lei
federal dispondo sobre isso. Que nós temos são diretrizes do Ministério da Saúde dizendo como deve proceder, em que condições o médico deve fazer esse aborto, e mesmo que ele tenha convicções religiosas contrárias a isso, se ele for um único médico num caso de urgência, por exemplo, ele vai ter que realizar isso sob pena de responder pela atitude ou pela omissão. Então, acho que acontece dentro do sistema público de saúde as duas situações. Problemas de infraestrutura mesmo de atendimento, porque em alguns casos, principalmente de meninas com 10, 12 anos, o risco de vida para elas é muito grande. E aí, neste caso, pode acontecer de ser um hospital que não tenha uma infraestrutura suficientemente adequada para um caso emergencial. E também acho que acontece desculpas por questões religiosas e culturais, no sentido do médico ou da médica não estar, assim... Vão concordar, né? Não concordar com o procedimento, não se sentir confortável para agir, para atuar como médico, para fazer uma coisa que contraria os seus princípios. Então, acho que as duas coisas acontecem dentro do sistema público de saúde. Doutora, eu quero voltar no caso dessa garota que foi estuprada pelo tio. O que nós vimos no Brasil foi um linchamento público e uma exposição dessa menina de uma forma, assim, muito violenta, porque ela sofreu o abuso, o estupro, e depois ela teve que ver lá as pessoas na frente do hospital, orando, pedindo para que não acontecesse o aborto. A minha pergunta para a senhora é, a legislação consegue proteger esse tipo de vítima? Porque ela estava amparada pela lei, mas aí houve inclusive o envolvimento da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos. O que fazer para proteger essa vítima que tem direito ao aborto, mas que foi tão exposta do jeito que foi aqui no Brasil? Nesse caso, eu acho que foi um caso absolutamente lamentável da exposição da menina. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a identidade e especifica, inclusive, que a criança deve ser ultra protegida para minimizar os danos que ela já sofreu ou que eventualmente possa sofrer. Eu acho que o fato foi tão marcante que houve essa exposição pela mídia e aí as pessoas contrárias ao procedimento se juntaram para dar mais manchete ainda, sabe? Aumentar a notícia, a divulgação e a sua própria bandeira de anti-aborto. Então, infelizmente, nós não temos um instrumento adequado para isso que pudesse ser naquele momento usado. Se você olhar as imagens, as pessoas na frente do hospital, inclusive gritavam assassina para a criança, que já estava traumatizada dentro de seus 10 anos de idade. Aquilo, na verdade, é um linchamento psíquico com aquela criança que deveria ter a sua identidade preservada e não deveria passar por isso. Acho que naquele contexto a polícia deveria ter agido para dispersar aquelas pessoas que estavam na frente do hospital para minimizar esses danos para a criança. E acho que a polícia deve agir sempre que nós tivermos um caso que vá para a imprensa e que tome esta proporção, como lamentavelmente aconteceu com essa criança. Bom, doutora Merces, a gente vê no debate sobre pessoas favoráveis e contrárias ao aborto, assim, uma questão que é quando a vida começa. E aparentemente existe, esse não é um ponto, o direito vê de uma forma, a igreja vê de outra forma, né? Para o direito, quando começa a vida? Não, a vida para o direito é mais complicado ainda, Rose. A vida para o direito começa na concepção. Ou seja, houve um encontro do espermatozoide com o óvulo, aquilo se formou, ali começa a vida para o direito. Por quê? Porque são assegurados o direito do nascituro, a legislação brasileira assegura os direitos do nascituro desde a concepção. E esse direito, inclusive, pela vida, porque a nossa Constituição preserva a vida desde a concepção. E não há, assim, na ciência como um todo, não digo nem do aspecto religioso, nada,
na ciência como um todo, uma definição exata de em que momento começa a vida. São inúmeras as discussões, cientistas e estudiosos brilhantes divergem sobre isso. Se é desde o momento em que nós temos um impulso nervoso, que acontece às vezes até com uma semana, 14 dias, se é a partir do momento em que o coração começa a bater, aí nós já temos algumas semanas, em que momento acontece a vida? Isso é uma discussão ainda que não está assentada, há entendimentos e estudos bastante amplos, complexos e extremamente bem conduzidos, mas nós não temos uma definição pela ciência de que momento começa a vida para que isso pudesse ser um marco para estabelecer limites ou permissões em matéria de aborto. Não é nem uma questão religiosa, porque a religião tem o seu momento, mas para a ciência mesmo, o direito vai se valer de um entendimento científico. Então, para a ciência, não há ainda uma unanimidade de entendimento de qual seria este momento do início da vida. Bom, eu tenho que encerrar, mas eu vou fazer mais uma pergunta que eu fiquei curiosa. Doutora Mercedes, a senhora que acompanha esses debates, assim, para a senhora, qual é o melhor argumento de quem é pró-aborto e o melhor argumento de quem é contra o aborto? O melhor argumento do pró-aborto é o direito da mulher à privacidade e ao domínio completo de seu corpo. Então, ela diz que não é obrigada a carregar um fruto que ela não desejou. Aconteceu uma gravidez. Então, dentro da sua privacidade, esse direito da privacidade dela, de decidir sobre a própria vida, se estende. Foi esse o conceito lá atrás que a Suprema Corte norte-americana adotou. Este direito de privacidade se estende, inclusive, ao aborto, porque é o direito dela de dizer o que é melhor para o corpo dela ou não. E os anti-aborto, toda a população que defende, que é contrário ao aborto, sustenta exatamente isso. Olhando para o nosso sistema, a Constituição brasileira preserva a vida. Então, ela preserva a vida em todas as suas formas. Ela preserva tanto a vida da mulher, quanto preserva a vida daquela vida que está sendo gerada dentro da mulher. Então, são os dois melhores argumentos e eles são opostos e não tem nenhuma chance de se conciliar. É muito complicado, demais. Bom, eu quero agradecer muito a senhora pela entrevista aqui ao Bastidores do Poder. Desejar um bom domingo para a senhora, feliz Dia das Mães. A senhora é mãe? Infelizmente, eu não fui mãe. Ah, tá. Então, dê um grande abraço na sua mãe. Sim, isso sim. E feliz domingo para todos vocês. Para todos nós. Um feliz Dia das Mães para vocês também e um bom domingo para todos nós. Obrigada. Um abraço. Tchau. Bom, gente, e agora... Ai, Rose do céu. Esses argumentos são muito difíceis. Os dois são fortes, os dois são importantes, né? Nossa, muito complicado, viu, pessoal? E agora a gente vai, então, para o intervalo e voltamos já já. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e vai ser rapidinho, tá? Bom, gente, é o seguinte, Rosmaria, nós ganhamos 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos para as próximas eleições. E aí, você acha que o esforço da classe artística, o esforço do bolsonarismo para trazer esses jovens para participarem das eleições, ele valeu a pena? Assim, você acha que é um número bom? Eu estou achando que sim, Zezé. Foi um aumento de 47%, né? Então, é um número grande, razoável. Acho que houve, sim, uma mobilização, principalmente nas redes sociais, da parte da esquerda, os eleitores, né, e os defensores da candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo para que esses eleitores se tirassem o título de eleitor para poder votar, e aí houve uma contra-reação dos bolsonaristas também pedindo para que aqueles jovens que se identificavam com a direita do Jair Bolsonaro também fossem para os cartórios eleitorais retirarem os títulos. Agora resta saber
é se esses eleitores vão votar. Porque uma coisa é tirar o título, né? Essa é boa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, porque, não, sim, uma coisa é tirar o título, a outra coisa é fazer com que esse eleitor se comprometa a ir até uma sessão de uma escola, pegar a fila e votar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver. Mas, de qualquer forma, eu entendo que essa mobilização afetou e atingiu um resultado importante, gente, porque 47% é um índice muito alto, Zezé, Sim. pelo menos assim na minha visão. Concordo, é um índice alto e é um índice que assim, até me surpreendeu, para te falar a verdade, porque eu achei que mesmo com o chamamento que havia sido feito, não haveria uma resposta por parte desses adolescentes, né, Rose? Mas, gente, é nessa idade, e eu acho que foi essa consciência que talvez eles tivessem tido, que é nessa idade que você começa a discutir política para você, inclusive, transformar a política. Quem sabe se tornando até um político, entende? Nós precisamos de bons políticos. Pois é. E só tendo gente boa, disposta a disputar eleições, é que a gente vai melhorar esses quadros que hoje são, credo, né, Rose, horrorosos. Neste caso, eu não sei se esse adolescente, esse jovem que foi tirar o título de eleitor, se ele tem se ele fez uma reflexão e se ele consegue compreender o que é um sistema político ou se ele foi moldado dentro dos seus guetos políticos. Então, por exemplo, aquele que é de esquerda vai ser doutrinado de esquerda e aquele que é de direita doutrinado pelo pensamento de direita. Eu não sei se é um jovem reflexivo que consegue ver os problemas das duas instâncias, já que o nosso país está tão dividido, e se ele consegue compreender a necessidade de você ter outros olhares sobre a política e que existem possibilidades além de esquerda e direita. Eu não consigo ainda compreender, eu acho que esse jovem nosso não é um jovem que ele discute política de forma adequada. Eu acho que ainda é bem enviesado, Zezé. Bom, mas eu torço para que desses aí saiam os novos políticos desse Brasil, porque a gente precisa disso e precisa ir embora, porque a Rose falou muito. Bom, gente, um beijo para todas as mães, um beijo para todos os filhos também. E a gente se encontra no próximo domingo. Tchau, gente. Tchau, pessoal.